Boa noite. Canta assim comigo, ó. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O Espírito está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. A presença de Deus é real no nosso meio e a gente precisa entender isso. Martinha, tô aqui também, de banho tomado, sem areia, nossa parceira aí de aula. Então é o seguinte, hoje a gente vai falar, na quarta semana, é hora de viver o sobrenatural de Deus. Talvez você esteja passando aí por momentos difíceis na sua vida. Eu não sei você, mas durante muito tempo eu ouvi falar que Deus fazia milagres e que Deus acontecia, que Deus fazia grandes coisas na vida de outras pessoas. Isso me deixava bravo com Deus, porque eu queria que acontecesse na minha vida também. Eu queria que aquilo ali se realizasse também na minha vida. Você já passou por essa situação de ver Deus realizando milagres na vida dos outros e na minha nada? Já passou por isso? É doido, né? Eu comecei a ficar chateado com Deus. Eu não tinha muito entendimento, eu não tinha muita noção ainda das coisas, eu não tinha compreensão das coisas espirituais. Eu confesso que eu ainda não tenho, tá? Mas algumas coisinhas eu comecei a aprender com Deus e eu entendi que eu preciso criar essa atmosfera para que o milagre aconteça na minha vida, para que o sobrenatural possa entrar em ação na minha vida. E muitas vezes eu não crio essa atmosfera e não permito que Deus entre em ação. Ah, Marcelo, mas como é que cria essa atmosfera? Jesus ensinou que a gente precisa criar isso. Ele ensinou isso o tempo todo. Que você precisa mover alguma coisa na sua vida, você precisa ter o quê? Ter fé. Jesus ensinou isso o tempo inteiro. A tua fé te curou. Se você tiver fé, aquela montanha vai se mover. Se você tiver fé, é isso. Se você tiver fé, é aquilo. Como é grande a fé desse homem. Nunca vi uma fé como essa aqui no meio do povo de Israel. Entendeu? Então, com a fé, você ativa esse ambiente sobrenatural. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, você não ativa esse ambiente e não vai trazer sobre você os milagres. É simples assim. É fácil? Não. Porque muitas vezes o mundo empurra a gente para o lado contrário, né? Mas você precisa abrir os seus ouvidos, os seus olhos e a sua mente. Para quê? Para que a sua fé se fortaleça. E fortalecendo a fé, você comece a criar um ambiente sobrenatural na sua vida. E como é que eu fortaleço minha fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A mensagem, a palavra de Deus. Entendeu? Então vamos embora nessa pegada de abrir a porta do nosso coração para que essa fé entre, para que essa fé tome conta do nosso coração e assim a gente possa criar essa atmosfera sobrenatural. Eu peço que você feche os seus olhos. Eu não sei como é que foi o seu dia, a correria que você está vivendo, não sei o nível de estresse que você está passando, eu não sei o quão cansado você está, eu não sei o que está acontecendo com você.
mas eu sei que tem um Deus que quer te ajudar. Eu confesso para você que eu estou vivendo uma fase meio complicada, e essa fase complicada está roubando a minha saúde, e eu até então não tinha entregado a minha saúde a Deus, eu não tinha entregado toda essa situação nas mãos dele. Eu estava tentando lutar com as minhas próprias forças, eu não estava permitindo que o ambiente sobrenatural viesse e transformasse a minha realidade. Mas agora, depois que eu entendi isso, eu estou consagrando a minha vida, a minha saúde, entregando o meu cansaço, entregando aí as coisas que estão roubando a minha paz a Deus, e pedindo a Ele: Senhor, eu te entrego tudo, te dou livre acesso aí a tudo que está roubando a minha paz, para que o Senhor venha e que o Senhor transforme isso em milagre. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. É o braço forte dele. Quando você estende a sua mão para ele, ele estende a mão dele de volta para você. Quando você grita por socorro, ele estende a mão de volta para você, na sua direção. Para quê? Para te socorrer, para te resgatar, para te tirar aí de onde você se enfiou e muitas vezes não consegue sair. Vou tocar uma música aqui que eu tinha separado para cantar no final, mas eu acho que ela cabe agora. Pode ser que você esteja aí caminhando com a gente nessas 7 semanas e não esteja entendendo nada. Mas você não precisa entender, você precisa só confiar em Deus. Você precisa aceitar os planos dele na tua vida, você precisa ter discernimento, você precisa ter sabedoria, você precisa pedir que o Espírito Santo venha e abra a tua mentalidade, você precisa permitir que ele tenha acesso aí ao teu coração para te mostrar o que ele tem para você. Presta atenção. Pode ser que eu não cante direito porque eu estou aprendendo essa música ainda, tá? Mas fica atento, fecha os teus olhos aí um pouquinho. Se você puder, fecha os teus olhos. Deixa Deus falar com você através dessa música. Não entendo seus planos, mas aceito. Não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado.
Eu aceito os teus planos da minha vida, Senhor. Não conheço teus caminhos, mas confio que o Senhor vai me conduzir. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso, eu sou preocupado. Cuida da minha mente, Senhor. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, e se eu cair, e se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, e se eu cair. E talvez na nossa caminhada a gente já se preocupou demais, né, com os tombos. Não sou digno. Não é questão de dignidade, é questão de amor. Você recebe a graça não porque você merece, mas porque Deus é bom. E quando você entender isso, quando você perceber isso, fica muito mais fácil de continuar caminhando com Ele. Porque é só isso que Ele te convida a fazer, caminhar com Ele. Você quer? Então, mesmo sem entender, canta assim, ó. Não entendo os teus planos, mas eu aceito os teus planos, Senhor. Não conheço teus caminhos, estou tentando conhecer, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, e eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. Se liga. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, e se eu cair, se você cair, você tem um Deus que está pronto para te perdoar, pronto para quê? Para te levantar, para estender a mão, quantas vezes forem necessárias, porque Ele não desiste, nem de você, nem de mim, nem de nenhum de nós. Você acredita nisso? Se você acredita nisso aí, diz amém. Eu acredito nisso. Então bora aqui para nosso quarto encontro, nossa quarta terça-feira aqui das Semanas Impossíveis de 2022. Eu já recebi alguns relatos aqui de impossíveis que foram realizados. Então, bora, vamos lá.
Eu creio que muito mais coisa vai acontecer. Eu creio também que você pode me dar um coraçãozinho aí, clicar nesse aviãozinho e chamar a gente aqui para a nossa live para ouvir falar de Deus. Eu quero partilhar com você hoje uma passagem, uma palavra que está lá no Evangelho de Mateus também. E a gente vai trabalhar ela. Prometo que vai ser rápido, mas não vai ser indolor, porque vai tocar no teu coração, nas feridas. Eu espero que cure. Bora lá? Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente dele, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Já começa aqui o negócio com uma ordem. Você entende? Jesus ordenou aos discípulos. Ele não falou, vocês podem, por favor, não. Ele falou assim, ó, pega o barco e vai para lá para o outro lado. Vou encontrar com vocês. Já começa aí. A turminha entra no barco e vai para o outro lado. Pelo menos eles tentam, né? Mas o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte. Existia uma palavra de Jesus dizendo para eles que eles entrariam no barco e eles chegariam do outro lado. Vocês vão entrar e vão lá para o outro lado. Jesus estava dando o destino. Jesus estava dando ali o caminho para eles seguirem. Vocês vão lá para o outro lado. E quando ele diz que é para a gente ir para o outro lado, quando a gente obedece, a gente chega do outro lado. Porque ele é Deus. E ele pode. Você entende isso? Beleza. Então, existia uma palavra, uma ordem de Deus, uma palavra, um direcionamento de Deus para eles. Agora me diz alguma coisa aí. Lá no seu impossível, naquilo que você está ofertando a Deus nessa campanha de 7 semanas, tem uma palavra de direcionamento? Tem uma palavra que está te dizendo assim, que é para você ir? Ou você está insistindo em algo que Deus não está te mandando fazer? Ou você está indo aí nas palavras de direcionamento do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Você está vivendo profeticamente o Zeca Pagodinho? Ou você está vivendo debaixo de uma palavra profética de Deus, debaixo de uma palavra de direcionamento, debaixo de uma ordem de Deus para a sua vida? Qual que você está vivendo? Seja sincero. Como é que você está vivendo hoje? Debaixo de uma palavra profética ou debaixo da profecia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É preciso ter palavra para você obedecer. É preciso ter um direcionamento de Deus. É preciso você ouvir aquilo que Deus está te dizendo. E você precisa ter de forma muito clara o ouvido afinado ali para ouvir a coisa certa. Porque senão você confunde palavra de Deus com palavra que não é de Deus para a tua vida. E você mete os pés pelas mãos. E aí você se arrebenta. Como assim, Marcelo? Você começa a tomar decisões erradas. Você começa a achar que tem que ir para a esquerda, quando na verdade você tem que ir para a direita. Né, Martinha? Direita. Aí levanta com a mão esquerda. Não é isso? A gente precisa estar atento. A gente precisa estar ligado para não deixar que qualquer voz influencie os nossos ouvidos. Então Jesus mandou eles irem para o outro lado do lago e deu um direcionamento. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali. Mais um ensinamento especial aqui. O que Jesus está nos ensinando aqui? Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Inclusive, hoje, eu quero ser muito prático, muito direto, para não segurar muito vocês daqui, beleza? Então eu vou tentar ser o mais rápido possível. Jesus ensina uma coisa muito simples. Para você aprender a ouvir a voz que vai dar um direcionamento, você precisa investir tempo com Deus. Quanto tempo você tem ofertado a Deus? A gente está fazendo o grupo dos 100 dias e lá a função básica do grupo dos 100 dias é o quê? É te fazer ter tempo com Deus. É colocar pílulas de Deus espalhadas durante o seu dia. Para quê? Para que você tenha contato com Deus. Para que você tenha tempo de relacionamento com Deus. Jesus subiu o monte para orar e ficou ali sozinho. Mas olha só. Você precisa subir o monte e investir esse tempo ali com Deus. Não é... vou ficar sentado aqui e investir tempo com Deus. Não, ele subiu o monte, demandou esforço. Ele precisou se mexer, ele precisou ir lá. Quanto de esforço você está disposto ou disposta a fazer para ter tempo com Deus?
Ah, vou fazer o esforço de não ver um seriado e ter tempo com Deus. Vou fazer um esforço de, sei lá, mudar um pouco minha rotina para de manhã cedo acordar mais cedo para poder ter um tempo com Deus. Qual o esforço você tem coragem de fazer? Jesus subiu um monte para poder ficar ali sozinho. Você precisa ter tempo para poder ficar sozinho com Deus, lá no seu cantinho de oração. Você precisa disso para poder fazer o quê? Para ouvi-lo. Então a palavra diz que a noite começou e Jesus estava lá em oração. Ou seja, ele não foi lá em cima no monte, subiu. Oi, pai. Tchau, pai. E foi embora. Ele foi lá, subiu, investiu tempo, ficou lá na presença de Deus. Quanto tempo você tem investido na presença de Deus? Como é que estão aí as suas práticas de oração? É tudo contado no relógio? É 5 minutos voando, correndo? Não. É preciso ter tempo. As pessoas querem conhecer a Deus, mas as pessoas não querem gastar tempo. Gastar não, investir tempo. Sabe? Como é que pode? Quando você quer ser amigo de alguém, você investe tempo, você manda mensagem, você... Com Deus é a mesma coisa. Por que a gente quer que seja diferente? A gente quer só que Ele nos busque, que Ele nos apresente, que Ele realize os milagres, mas eu não estou indo buscado. Eu não tenho coragem de subir um monte, eu não tenho coragem de abrir mão de nada da minha vida para encaixar Deus. Sabe quando vai acontecer teu milagre? Já sabe a resposta, né? Sabe? A gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente não quer ter tempo para ler a palavra, para fazer uma oração. A gente não quer ter tempo nem para deitar à noite e fazer um agradecimento. Senhor, obrigado por esse meu dia. Não foi do jeito que eu imaginei, mas obrigado. Porque eu sei que foi do melhor jeito. Que eu tire os melhores aprendizados. Quanto tempo você não faz uma oração dessa sincera do seu coração para Ele? Dizem para mim, você está investindo tempo em Deus? Quanto tempo você está colocando, investindo em Deus? Você fica ali, cronometrando. Ah, meus 5 minutos de oração. Faltam 4 minutos e 30 ainda. Meu Deus, o que eu vou falar aqui em 4 minutos e 30? É assim? Muita gente é assim. A minha vida se transformou, sabe, gente? A partir do momento que eu comecei a investir esse tempo com Deus. Eu comecei a ter tempo de qualidade com Deus vários momentos do meu dia. Eu comecei a parar para ouvir, para silenciar, para adorar. Eu faço vários momentos de oração. E hoje, eu confesso para você, eu sinto necessidade. Eu sinto muita necessidade. Eu sinto falta quando eu não paro aqui na hora do almoço, 10 minutinhos eu tiro aqui antes de almoçar, pego meu violão, faço um louvor, faço uma oração. Eu sinto muita falta. É como se eu não tivesse me alimentado. A minha oração, a minha leitura da palavra de manhã, ouvir o meu louvorzinho. É assim. Tempo de oração. Você entendeu? Então bora seguir em frente aqui na palavra. Se você está aí, não se perdeu, tá aqui, continua comigo aqui, diz aí amém, beleza? Então naquele momento, quando Jesus estava lá em oração, o barco estava no meio do lago. Estava no meio do lago. O que quer dizer esse meio do lago? Ele está no meio ali, então para voltar dá o mesmo trabalho que continuar. Presta atenção nisso aí. O barco estava no meio do lago, o que dá o mesmo trabalho para você voltar ou continuar. E as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Você entende? Às vezes a gente está evoluindo na nossa vida, ouvindo o que Deus falou, indo na direção daquilo que Deus falou, mas ventos contrários sopram e nos assustam. Ventos contrários chegam para quê? Para nos desviar. Vento contrário vem para quê? Para nos roubar a fé, para nos roubar ali a crença de que Jesus está com a gente. Marcelo, mas ele não estava no barco. Calma. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, ou seja, estava tudo escuro, não tinha luz. Jesus foi até o barco andando em cima da água. Isso é maravilhoso. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue acreditar? Você, de verdade, responde para mim que você acredita mesmo que ele foi andando? Você acredita mesmo que ele foi andando em cima da água? Cara, eu acredito. Eu, no fundo do meu coração, acredito demais. E o dia que, se com a graça de Deus, quando eu acabar minha vida aqui, começar minha vida na eternidade, eu estiver lá no céu,
Eu quero sentar com esses caras para conversar sobre isso aí. Eu quero ter a plena conhecimento dessa história. Eu vou sentar com Pedro e falar, bicho, conta para mim, pelo amor de Deus, como é que foi isso? Diz aí para mim. Eu quero ouvir essa história. E aí, Jesus foi lá andando sobre as águas. Quando os discípulos viram, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma. Os caras andavam com Jesus. Os caras tinham intimidade com Jesus. Dormiam e acordavam do lado de Jesus. E mesmo assim, estavam assustados. E gritaram de medo nesse instante. E aí Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Vou fazer uma pausazinha aqui rapidinho. Jesus deu uma ordem, os caras obedeceram, e eles estavam se lascando literalmente ali no meio do lago. Voltar não era uma opção, porque ia dar o mesmo trabalho, continuar estava assustador, e aí? E agora? Mas Marcelo, você falou que Jesus estava com eles? Estava lá em oração com eles. Jesus não tem tempo e espaço. E a gente muitas vezes quer colocar Jesus dentro de uma caixotinha de percepções humanas. Você entende isso? Jesus deu a ordem e profetizou, deu uma palavra de direcionamento. Vocês vão chegar lá do outro lado. Vai lá para o outro lado. Você acha que eles não conseguiriam? Claro que eles conseguiriam entrar. É claro que eles conseguiriam estar lá. Por quê? Porque foi uma palavra dada por Deus. Não tem erro. Não tem erro. Só que as dificuldades, elas precisam de calma. Elas precisam de confiança. Elas precisam de fé para serem vencidas. E eles estavam com medo, cansados, sem saber onde é que Jesus estava, passando a dificuldade, sem enxergar nada. Igualzinho a gente, muitas vezes, não consegue entender, não vê nada que está acontecendo, as coisas parecem que não vão encaixar, não é? É ou não é? Diz para mim, hein? E aí, quando Jesus vai se aproximando, o medo impede deles reconhecerem. Já passou por isso na sua vida? Tem situações que você precisa se lembrar de uma palavra lançada sobre a tua vida para que você respire fundo e siga em frente, mas simplesmente o medo não deixa. O medo não deixa. Não deixa você crer, não deixa você ter fé, não deixa você ir além, só te faz duvidar, tremer, cansar, desconfiar, não é? Não te deixa lembrar de tudo que Deus fez na tua vida. Doido isso, né? Eu sei que tem horas que bate aquele desesperão, né? Assim, eu sei porque eu vivi esses tempos também. De vez em quando ainda bate. Claro que bate. Eu sou humano como qualquer um. Situações que chegam e que balançam o meu barquinho e que me fazem assustar. Eu sei que tem hora que dá nisso. E que a gente não enxergar o outro lado, a gente não conseguir enxergar o que está acontecendo, não ter o controle, bate aquele desespero. Mas a certeza de que você está obedecendo aquela palavra de Jesus te faz acalmar o coração e ter a certeza de que vai dar certo. Consegue pensar nisso aí? Consegue entender isso? Porque quando o seu coração está assustado, quando o seu coração está com medo, nada que te digam, nada, nem mesmo o que Deus está fazendo, vai te tranquilizar. Porque você não consegue distinguir o que está ao seu redor. O medo domina tudo. Então você precisa, nesse momento agora, acalmar o seu coração. A gente acabou de cantar, não entendo os teus planos, mas aceito, não conheço os caminhos, mas eu confio. Eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu, apesar da minha pequenez, apesar da minha ansiedade, da minha preocupação, eu quero estar contigo, Senhor. Simples. Mas não é fácil. Não é tranquilinho, né? Melzinho na chupeta, como dizem por aí. Então vamos continuar aqui. Então os caras estavam passando por esse momento de medo, nem reconheceram Deus, nem reconheceram Jesus chegando. E aí,
aquela dúvida se era Jesus mesmo ou não e tal. E aí Pedro diz, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Oh. Mara, eu também quero viver o sobrenatural. E eu vou viver o sobrenatural. Então já profetiza isso na sua vida. Eu vou viver o sobrenatural de Deus. Já vai abrindo essa atmosfera aí. Vai dar certo. Então, faça como Pedro. Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero andar sobre as águas. Se é você mesmo que está aí, então me chama que eu vou aí. Aí Jesus falou o quê? Vem, filhão. Pode vir. E Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água. Mas tem um detalhe. Ele começou a andar em cima da água e a palavra é muito clara. Em direção a Jesus. A gente consegue andar por cima dos problemas, a gente consegue andar por cima das dificuldades, a gente consegue andar por cima das tempestades quando a gente tem a direção certa, que é Jesus. Quando os nossos olhinhos estão olhando direto nos olhos dele, a gente vai um passinho depois do outro, um passinho depois do outro. E Pedro foi caminhando. Agora diz assim, tu tinha coragem? Pensa comigo aí. Pedro é um cara corajoso. Você tem coragem? Você teria coragem? Estando lá, você teria coragem? De verdade, fala pra mim. Vento soprando, onda batendo, barco balançando. Aí tu vê um vulto lá, o cara falou, sou eu. Aí o cara, se é tu mesmo, então deixa eu andar aí, em cima dessa água igual tu. Aí o cara vem, aí tu desceria do barco? Sério, você desceria? Eu acho que não. Eu acho que não. Se coloca aí no lugar de Pedro. Corajoso. Agora se coloca no lugar dos outros. Todo mundo num barquinho, com medo, com vento, com onda, sacudindo. Mal dava para se equilibrar no barco. A ideia que eu fico vendo assim, mal dava para se equilibrar no barco. Aí ele dá aquela cutucada em Jesus e diz assim, se é você mesmo, deixa eu ir. Aí Jesus fala, bem. É de certa forma uma maneira de dizer assim, Jesus, eu quero ser que nem você. Eu quero fazer o que você faz. Eu quero caminhar sobre as águas. Eu quero te imitar. Foi isso que Pedro falou para Jesus. Eu quero ir aí. Eu quero ser como você. Você é o meu mestre e eu quero te imitar. Então Pedro ouve aquela voz de comando de Jesus e vai. Quantas vezes você ouviu aí a voz de Jesus e não foi? Quantas vezes você pediu para ele uma resposta, ele te deu e você não foi? Quantas vezes você esteve na beira de viver algo sobrenatural, mas na hora de obedecer, de colocar o pezinho fora do barco, você não colocou? Você voltou por conta do medo, por conta do que os outros estavam dizendo. Você imagina só o que estava rolando naquele barquinho? Todo mundo apavorado. Naquele exato momento ali, todo mundo com medo, todo mundo assustado, todo mundo sem saber muito o que fazer. E aí Pedro pede para ir, Jesus diz vem, e os outros? E a galera que ficou no barco? Tu acha que eles estavam assim, não, vai lá Pedrão, bota fé cara, vai lá, mostra quem tu é aí, mostra aí o poder dos discípulos, mostra aí que a gente também é crente, que a gente bota fé, que a gente acredita de verdade. Eram amigos, eles conviviam, viviam juntos, caminhavam juntos, faziam tudo junto. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que eles devem ter saído, olhado para Pedro saindo do barco e falado assim, para, vai não, vai morrer, cara, fica aqui, fica quieto aqui. Não vai não faz isso não, tu vai afundar. Quer matar a gente também? Se tu sair, já tá difícil com você aqui, se tu sair vai ficar pior pra gente, não vai não, fica aqui. Não ouse sair desse barco, seu sem noção, você não tá vendo o que está acontecendo? Sabe? Quantas vezes a gente já ouviu palavras parecidas com essa? A gente querendo ir para um lugar, as pessoas falam, faz isso não, isso vai dar certo não. Isso aí não é para você. Fica aqui, fica quietinho no seu canto aí. Você não nasceu para isso. Quantas vezes
Quantas vezes a gente já ouviu palavras que impediram a gente de viver o sobrenatural e a gente deu ouvidos a essas palavras e nem foram ditas por maldade não, tá? Foram ditas tentando nos proteger, mas por tentar nos proteger de uma coisa natural, impedem que a gente viva o sobrenatural. Quantas vezes você já experimentou esse tipo de coisa? Eu já experimentei várias vezes. E eu te digo também, já fui aquele que falou várias vezes. Mas eu aprendi que hoje, se tem uma palavra de Deus na tua vida, se tem um venha, vai. Hoje eu tenho aquela imagem, eu tenho uma percepção de que se tem um venha de Deus na tua vida, eu não espero nem tu pular do barco não, eu pego e empurro você para fora. Porque eu tenho certeza que vai acontecer uma coisa muito maravilhosa. Eu não preciso que você crie coragem. Eu vou lá e te jogo fora, porque eu tenho certeza que ali você vai andar, porque Jesus te chamou para andar. Tu entende? Mas quanto a gente já perdeu por dar ouvido para os outros, entendeu? Você tem um impossível aí? Eu tenho um aqui. Eu tenho um, eu já apresentei a Deus. Eu tenho um impossível. E por isso, eu não tenho... Eu vou te ser bem sincero. Esse meu impossível, ele é tão impossível para mim, ele é tão inatingível para mim, que eu nem tenho coragem de contar para os outros. Eu só conto para Deus. Para não correr o risco de me contaminar com palavras de pessoas que vão falar assim: oh, faz isso não, senão não vai dar certo não. Para. Fica quietinho na sua. Sabe por quê? Porque normalmente as pessoas não acreditam que eu, Marcelo, posso ir aonde Deus me mandou ir, aonde Deus me permitiu ver, aonde Deus me chamou, aonde eu pedi, Ele falou, vem. Sabe? Mas olha que louco. 2 pessoas no mundo inteiro andaram sobre as águas. 2 pessoas no mundo andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. Ninguém mais. Por quê? Porque Pedro não deu ouvidos ao medo, não deu ouvidos aos outros. Ele simplesmente ouviu Deus e foi. Só isso. Aí diz aqui, ó. A gente continua. Tem o resto que ele afunda, mas eu não quero nem falar dessa palavra aqui. Depois você vai ler lá. Mateus 4, 22 a 33. Sabe? Porque eu sei que quando o medo bate, mesmo a gente caminhando debaixo de uma palavra, a gente se assusta. E aí foi o que aconteceu com Pedro. Ele se assustou e afundou. Mas aí você tem que seguir o exemplo de Pedro. Deixa eu ler para vocês aqui. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Então os 2 subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Eu sei que naquele mesmo momento ali sobre as águas, ele andando, bate aquele medinho. E aí Pedro afundou. Mas você precisa entender que quando você está na fé, caminhando, e aí bateu aquele medo, eu, Marcelo, não tenho medo de chorar para Deus e dizer que eu estou com medo. Eu não tenho medo, eu não tenho, vamos dizer assim, orgulho de... Não. Eu grito mesmo, falo, Senhor, me ajuda. Não estou dando conta. Estou afundando. Me ajuda. Eu preciso de você. E eu confio nessa palavra que imediatamente ele estende a mão e resgata. Sabe? Eu tenho que ter a certeza de que eu não sou fortão. Na verdade, eu aprendi a me reconhecer como necessitado demais de Deus. Demais. E por isso eu não me privo da oportunidade de gritar para socorro, não. Sabe? Eu sei das minhas fragilidades, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou humano, que eu tenho limitações. Então, quando eu chego num lugar, quando eu chego num ponto onde o medo está querendo me dominar, eu grito para socorro, falo, Senhor, me ajuda. E na real, eu nem me importo se ele vai me dar uma bronca, dizer que minha fé é pequena. Eu quero é a mão dele me segurando. Ponto final. Eu quero a mão dele me segurando, me trazendo de volta, me colocando na segurança do barco e me fazendo chegar ao meu destino lá do outro lado. Você entende isso? Você acredita nisso? Sabe? Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Sabe? Gente que fez pouco caso de Deus e hoje me pede para orar,
São aquelas pessoas que estavam dizendo que não acreditavam no que Deus estava fazendo na minha vida. Não acreditavam que eu, entre aspas, poderia caminhar sobre as águas. E hoje essas pessoas pedem que eu ore por elas. A mesma coisa vai acontecer com você. As pessoas vão olhar a sua vida sendo transformada, coisas sobrenaturais acontecendo, e vão falar: o que está acontecendo ali? E aí você vai falar: é Deus. É Deus. É Deus. Sabe, minha amiga, você que está com síndrome do pânico, Morgana, peça socorro a Ele. Peça socorro a Ele. Tenha a coragem de reconhecer sua fragilidade e falar: eu estou com síndrome do pânico, Senhor. Eu não sei como me curar, mas eu sei que o Senhor sabe. Minha filha mandando: te amo, Luluzinha. Meu amorzão. Você precisa entregar nas mãos dele. Você precisa permitir que ele te segure. Às vezes a gente quer a ajuda de Deus, mas não estende a mão. Socorro, Senhor, estou afundando, e fica assim. Não, socorro, Senhor, estou afundando, e estende a mão para que ele segure na tua mão. A palavra diz que imediatamente ele estendeu a mão, então imediatamente a mão estendida é imediatamente. Não é amanhã, não é depois, em 5 minutos, é imediatamente. Deus não se nega e nunca vai se negar a estender a mão para uma pessoa que está realmente precisando. Eu acredito demais nisso. Demais mesmo. Então eu só quero que você apresente o seu impossível hoje a Deus como um pedido de socorro. E ouça o que Ele tem para te dizer. Às vezes, o que você está pedindo como impossível não é para você. E você está insistindo. Ele quer te dar uma direção nova. Às vezes, o que você está pedindo é para você, mas está precisando de uma atitude, uma mão estendida, um grito de socorro. Eu não sei. É a tua história com Deus. Invista tempo com Ele. Para quê? Para que você o ouça de forma clara e siga na direção do que Ele tem para você. Beleza? A gente precisa se tornar essa tropa que vai andar sobre as águas, porque a gente confia e entrega tudo a Jesus. É hora de viver um tempo novo de Deus na nossa vida. É hora de reconhecer que Ele é Deus. Tem uma música que fala assim, que Ele é real e que eu preciso me entregar, que eu preciso mergulhar nele. Fecha os seus olhos um pouquinho aí. Canta comigo assim, ó. Porque Ele está aí na tua casa. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Vamos lá, nesse lugar. Nesse lugar, Tu és real. Que lugar é esse aí na tua casa? Onde você está agora? Ele é real. Entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Parabéns, Pri. Eu posso, vai dar certo, entregar e entender. Presta atenção. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha
fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, ele é real. O que você precisa é simplesmente, como Pedro, estender a mão e gritar: Senhor, eu estou afundando, me ajuda. E permitir que ele te resgate. E você entende que quando, pelo menos eu acredito nisso, né? Pedro saiu andando sobre a água e começou a afundar. Jesus foi lá, o resgatou. E como é que eles voltaram para o barco? Eles voltaram andando. Depois que Jesus o resgatou, eles voltaram andando até o barco. Andando aonde? Sobre as águas. Você acredita que quando você pede o socorro de Deus, Ele te traz para o sobrenatural e te leva até a segurança da palavra profética que Ele lançou sobre a tua vida? Eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Que o Senhor te mostre o tamanho da mão poderosa dele que está estendida na tua direção. Ela está estendida. À medida que você estendeu a sua mão e segurar firme nas mãos de Jesus, Ele vai te trazer de volta e você vai viver algo sobrenatural na sua vida. E não está longe. Está a uma estendida de mão de você viver algo novo, de você viver um tempo novo, de você viver coisas maravilhosas e extraordinárias na sua vida. Você só precisa acreditar, confiar e estender a sua mão. Combinado? Esse era o recado de hoje. Estenda a sua mão, porque Ele vai te resgatar e vocês dois vão juntos andar sobre as águas até a segurança. Vai dar certo. Você acredita nisso? Diz aí, eu acredito. Dá um print aqui nessa live e fala: eu acredito na mão poderosa de Jesus. Bacana? A gente se vê na próxima terça. E para a galera que está caminhando comigo no grupo dos 100 dias, a gente se encontra amanhã, de novo, de manhã, de tarde, de noite, com leitura, com tudo. E domingo a gente tem a nossa live das primícias, o direcionamento da semana. Só para quem está comigo no G100. Beleza? Deus no controle.